Será que é possível Deus falar conosco? Hoje, século 21, ano 2020, será que Deus ainda fala? É isso que nós vamos ver nessa mensagem da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Cláudio Rocha e estamos aqui todos os dias com uma Palavra de Deus para o seu coração, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. No livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, muitas vezes e de muitas maneiras, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho. Então, olha só que coisa interessante. Deus sempre falou, Deus sempre fala, Deus sempre estará falando. E Ele fala de muitas maneiras, né? E fala muitas vezes. Então, o que pode mudar às vezes é a forma dele falar, é a maneira dele falar, mas ele sempre está falando conosco. Quando nós estudamos sobre a autorrevelação de Deus, nós vimos que existem 4 formas, 4 maneiras assim de Deus falar conosco. As 4 principais maneiras de Deus falar conosco. A primeira é a própria natureza. A natureza fala conosco, né? Quando você olha para alguma coisa criada, aquela coisa criada exige a pessoa de um Criador. Nós vemos tantas belezas deste mundo, né? Flores, rios, animais. E a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, a própria natureza está dando testemunho, está falando aos nossos corações. É uma forma de Deus falar conosco, né? A segunda forma que Deus se utiliza para falar conosco é a nossa própria consciência. Quando nós fazemos alguma coisa boa ou alguma coisa ruim, a nossa consciência ou ela nos aplaude ou ela nos acusa, né? Isso é Deus falando aos nossos corações através de nós próprios. A terceira forma de Deus falar conosco é através das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus, ela mesmo diz ser palavra viva, palavra eficaz. E nós podemos comprovar a eficácia e a veracidade disso, porque nós vemos acontecer na nossa vida, cumprir na nossa vida, o que nós encontramos revelado lá nas Sagradas Escrituras. E a quarta forma de Deus falar conosco é o próprio Senhor Jesus Cristo. Está escrito na Bíblia que o Verbo se fez carne e o Verbo veio habitar conosco. Então o Verbo que estava lá com Deus, que criou todas as coisas juntos com Deus, ele se manifestou, ele se fez homem e veio aqui trazer para nós a plena revelação de Deus para as nossas vidas. Então Deus sempre está falando conosco, está mostrando para nós, está nos dirigindo, está nos orientando. Quando nós estudamos a Bíblia, nós lemos sobre um período chamado período interbíblico, né? Período de aproximadamente 400 anos, que é chamado de um período de silêncio, que diz que naquele tempo Deus não falou, Deus não se revelou. Talvez não tenha falado assim diretamente com as pessoas, mas falou de outras formas, porque Deus sempre, sempre fala conosco. Basta nós sabermos ouvir, apurarmos os nossos ouvidos, né? Ouvidos espirituais, para que nós possamos entender o agir, o falar de Deus. Quanto mais nós nos sensibilizamos, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós nos entregamos a Deus, mais o Espírito Santo de Deus tem liberdade para falar aos nossos corações, para dirigir as nossas vidas. Ele vai nos moldando, ele vai tratando conosco. Mas que Deus fala verdadeiramente. Só quem assim não tem intimidade com Deus, que não ouve o falar, que não ouve, mas muitas vezes ele age de uma forma assim grande, como nós estamos vendo agora. Eu creio absolutamente que nós estamos vivendo dias que Deus está falando e de uma forma assim veemente conosco, né? Então, quando as pessoas estão com o ouvido embrutecido, ele tem formas às vezes até agressivas para falar conosco. Mas é verdade que ele sempre fala conosco,
que Deus possa falar muito, mas muito forte e profundamente ao seu coração, e que você tenha sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus no seu coração, que você possa se derramar como águas. Eu gosto muito dessa expressão, derramar-se como águas. Significa assim, se quebrantar, se entregar por completo ao Senhor, permitir que o Espírito de Deus haja, trabalhe, trate conosco, porque nós precisamos dessa direção, dessa revelação, dessa inspiração, dessa luz sobre a nossa vida. Que Deus te abençoe. E agora eu quero orar por você, pelo seu lar, pela sua casa, pela sua família, para que o Espírito de Deus dê a você sensibilidade espiritual, para que você possa ouvir cada dia o que o Espírito tem a dizer a cada um de nós, porque Ele tem coisas e coisas profundas, grandes e gloriosas para as nossas vidas. Vamos orar. Soberano Senhor Deus Todo-Poderoso, eu oro em nome do Senhor Jesus, abençoando cada uma destas vidas e pedindo que o Teu Santo Espírito nos dê sensibilidade espiritual para que nós possamos ouvir essa bendita voz do Teu Espírito aos nossos corações, nos dirigindo, nos conduzindo, nos orientando em todos os momentos da nossa vida, especialmente nesse momento agudo que nós estamos vivendo. Senhor, que assim seja, em nome do Senhor Jesus, para seu louvor, para a sua honra, para a sua glória. Que Deus te abençoe, meu amado. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, né? É muito bom ter você conosco. Você me permite o privilégio de levar até você uma palavra de fé, uma palavra de Deus, coisas que Deus tem falado ao meu coração. Me ajude compartilhando essa mensagem, enviando para os seus amigos, para os seus companheiros, para os seus vizinhos, né? E se você puder tocar no link onde que está escrito aí, você recebe essa mensagem, toca no link, ao invés de tocar naquele botãozinho, toca no link, que aí você vai diretamente lá para o nosso canal, o canal Pastor Cláudio Rocha, e você então pode se inscrever, pode dar o seu like, pode deixar o seu comentário, para ajudar esse canal a crescer, para que mais e mais pessoas venham ser abençoadas e agraciadas com a bendita palavra de Deus. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção, fique na paz, até uma próxima oportunidade.